Olá pessoal, eu sou o professor e consultor Douglas Franco e hoje nós vamos mais um episódio da nossa série do IBCOcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso consultor Christian Welsh, que vai trazer para a gente um panorama completo da sua trajetória, de boas práticas, experiências, coisas que deu certo, coisas que deram errado. E o nosso objetivo aqui com o IBCOcast é exatamente ajudar os profissionais do ramo de consultoria para exatamente desenvolver conhecimento, aprendizados e assim conhecer cada vez mais práticas na área de consultoria que podem ajudar o seu negócio. Então, muito bem-vindo, Cris, né? Como a gente comumente chama, satisfação estar com você aqui no nosso IBCOcast, né? Falar um pouquinho sobre essa trajetória tão grandiosa que você tem dentro do mercado de consultoria e ajudar os nossos membros a conhecer um pouco mais dessa trajetória, conhecer boas práticas, conhecer o papel do IBCO. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Falar um pouquinho da sua história e como é que você entrou no mercado de consultoria e também se encontrou com o IBCO. Está mutado. Obrigado, Douglas. Prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui com essa nova série de BCOcast, o podcast que vocês estão organizando. Acho que uma excelente iniciativa, esperamos que ajude a nossa comunidade de consultores aqui dentro do IBCO e fora do IBCO também. Há muitos consultores que estão precisando de compartilhar um pouquinho, de tirar dúvidas e se colocar um pouquinho melhor no mercado. Como que eu comecei a minha carreira? Eu era executivo em uma multinacional, já trabalhei em indústria, né? Minha origem, eu sou engenheiro industrial, então eu trabalhava na indústria, fazendo projetos, fiz muita coisa dentro da indústria, e naquele momento estava trabalhando como gerente de suprimentos numa multinacional têxtil, tinha 9 fábricas aqui no Brasil. E um amigo meu que já tinha trabalhado, minha origem era engenharia de produção mesmo, dentro daquela empresa, ele tinha saído da empresa alguns anos antes, tinha iniciado a Iron em 86 e acabando de passar pelo Plano Collor, tinham terminado, e no momento do Plano Collor tinha finalizado uma série de projetos e de repente com toda a derrubada no mercado que veio com o Plano Collor, eles não conseguiram retomar novos projetos, não se prepararam para uma circunstância dessas. E estavam passando realmente alguns problemas. E aí esse amigo meu veio falar comigo e tudo mais, que tinha problema com o sócio nessa condição não estava se comportando muito bem, e eu disse, tá bom, eu vou te ajudar. Fui atrás de um outro colega nosso que tinha trabalhado junto e compramos a parte desse sócio dele, injetamos um pouco de dinheiro e conseguimos trazer um novo cliente, grande cliente, e a Iron conseguiu retomar e começar a andar. Mas tudo isso eu continuava trabalhando na empresa, eu era executivo. E eu continuei assim por mais 6 anos, até que saí daquela empresa, fui trabalhar em outra empresa de produtos químicos, e chegou uma hora que eu disse, quer saber, vou meter as caras e vou entrar de fato no mercado de consultoria. Isto já fazia, então, uns 6, 7 anos que era sócio, sem atuar efetivamente, ajudava de vez em quando em alguns diagnósticos, em fazer algumas propostas. E passei 1 ano e meio sem qualquer receita. Eita, Receita zero, meu filho. Tá? essa é um desafio. Até queria que você aproveitasse esse resgate histórico, né? Essa volta ao tempo. Nós estamos falando aí de alguns anos atrás. E esse é um dos grandes desafios para aqueles que querem entrar no mercado de consultoria, né, Cris? Pois é. Esse momento de entrar no mercado, verificar qual que é, de fato, a veia do mercado, ter um faturamento. Então, eu queria até que você aproveitasse e mostrasse como é que você saiu do zero de receita até, opa, começou a pingar o primeiro recurso de um serviço que a gente prestou. Bom,
A verdade, por sorte, quando eu saí das empresas, eu criei uma pequena reserva e com ela e com a ajuda da minha mulher consegui passar eh, durante por essa fase até conseguir o primeiro projeto. A Iron estava tendo projetos, os dois sócios estavam tocando empresa e tinham os seus projetos, mas eu não conseguia projetos para mim. Então, eu consegui finalmente um projeto, e esse primeiro projeto, como todos, como a grande maioria dos que vieram depois, veio através da minha rede de relacionamentos. Então, uma das coisas que é extremamente importante é criar a tua rede de relacionamentos, a indicação. Exato. Especialmente quando você é pequeno, e no mercado de consultoria no Brasil, você precisa montar a tua rede de relacionamentos. São eles que vão te trazer a indicação. Eu queria E até a que você segunda, depois. Isso. Esse é um ponto muito interessante, ô Cris, que eu queria até mais à frente a gente resgatar ele. Né? Como é que você foi estruturando a o, sua rede de relacionamentos? Porque hoje é um desafio para muitos consultores. Primeiro, criar uma rede. Segundo, ter uma rede de relacionamento que de fato promove negócios para sua consultoria. Então, eu quero voltar não, para esse assunto já já. Mas, por favor, continue aí na sua veja, trajetória. veja que nós estamos falando de networking, ok? Então, muito mais na frente, então, eu sou argentino, cheguei aqui no Brasil em 1980, recém-formado, e aí criei toda a minha carreira profissional aqui no Brasil. E então eu tinha dificuldade, tive muita e continuo tendo, na verdade, e até por um problema de personalidade minha, de montar uma rede de relacionamentos. É, alguns anos depois, quando a gente organizou os cursos de formação de consultores dentro do IBCO, resgatei uma pessoa que era especialista em marketing e que ele virou um especialista em networking. E era americano. Também com muitos anos aqui no Brasil, foi executivo multinacional, uma série de coisas. E ele falava sobre a forma de ser do brasileiro, que quando tinha eventos, o brasileiro entrava e o primeiro que procurava era ir atrás do grupo que ele conhecia. E aí ficava a rodinha entre os que já se conheciam e tudo mais. E ele não procurava se introduzir e se relacionar com pessoas novas, É, com outro tipo de pessoas. E esse ele indicava que isso era um grande problema e um grande erro do brasileiro em geral, especialmente para alguém que ia ter uma carreira em consultoria. de fato. Tá? Então, voltando à minha história, como em todo aquele ditado, né, em casa de ferreiro, espeto de pau, eu sempre tive enormes dificuldades para fazer marketing e venda. E não realmente tenho um problema muito sério em construir a minha rede de networking, tá? Uma coisa que eu aqui convivi, mas a verdade é que a maior parte dos projetos que eu acabei realizando, de meados dos anos 90 até os dias de hoje, foram todas indicações de algum tipo de rede de relacionamento que acabei montando. Tá? Então, o primeiro projeto chegou, foi na área que eu conhecia, que era a área têxtil. Depois desse vieram outros, e encontrava no mercado, junto com os meus sócios, e aí não era somente eu, um sério problema de concorrência. Porque a gente concorria, e não é diferente hoje do que era naquela época, com muitas pessoas que, além de se dizerem especialistas em uma determinada área, que era na qual a gente oferecia serviços de consultoria, eles não entendiam o que era consultoria. E aí entravam e diziam que conseguiam fazer, convenciam os empresários a fazer o serviço pela metade do preço na metade do tempo. Extremamente difícil concorrer nessa situação. Era uma coisa que nós julgávamos na época que era totalmente antiética o que eles faziam. Entretanto,
com o tempo, fui reconhecendo que não era exatamente antiético. A questão era a falta de consciência do que significa ser um consultor profissional. Perfeito. E foi aí onde descobrimos o IBCO. Começamos a procurar como que a gente poderia superar essa situação e encontramos o IBCO. O IBCO tinha um código de ética, o IBCO tinha uma série tinha uma história, tinha um nome no mercado. Nós não conhecíamos o IBCO até então. E nós filiamos em 99. 1999, a Irons filiou ao IBCO e eu comecei a me engajar nas atividades do IBCO. Perfeito. Em 2000 eu entrei na diretoria, depois fui presidente de 2002 a 2006, depois fui vice-presidente de 2006 a 2010, depois fui presidente de novo. Em 2015, 2016 me afastei um pouco do IBCO, fiquei olhando de longe, mas depois eu voltei durante a pandemia. O IBCO passou por problemas muito sérios e eu entrei de novo, me engajei, trouxe pessoas que estavam um pouquinho afastadas do IBCO de volta e fizemos todo um trabalho e um esforço junto com a diretoria para levantar o IBCO de novo, É, tá? Então, no meio de tudo isso, eu tive altos e baixos na consultoria, e que é uma coisa para empresas ou consultores do porte, que é a minha empresa, que é pequena, né? ah, Muito natural. E até para empresas médias, de médio porte, também é. E aí vem uma questão que é chave, que a gente trabalha bastante nos nossos cursos dentro do IBCO, tá? É que você precisa decidir se você vai ser consultor ou se você vai ser empresário. E a maior parte de nós tem a vocação de ser consultor e esquece de ser empresário, tá? Então, eu poderia falar durante algumas horas sobre isso, vou parar por aqui, tá? Mas eu tive muitas boas experiências e algumas experiências ruins. E essas experiências ruins são todas decorrentes, provavelmente, pelo menos é a análise que eu faço hoje, da incapacidade, naqueles casos, de ter conseguido desenvolver o relacionamento de confiança que um consultor precisa desenvolver para executar bem o seu trabalho. perfeito. Relacionamento de confiança com o seu cliente, Eu queria ok? entrar um pouquinho nesse assunto, o Cris, que eu acho que você colocou alguns pontos muito relevantes, né? Primeiro, fazendo um resgate, eu acho que o IBCO ele tem desenvolvido um trabalho muito interessante para os próprios membros, né? Temos um código de ética muito bem estruturado. O IBCO trabalha uma formação muito bem delineada para os consultores, afinal, são membros de uma instituição de muitos anos, então isso é um esforço notório do IBCO, e é importante que os consultores tenham uma vinculação em uma organização que os represente. O IBCO tem desenvolvido esse trabalho, o que eu acho que é muito importante para aquele que tem enveredado para o caminho da consultoria. O segundo ponto que você comentou na trajetória, que eu acho que é importante para os colegas que estão nos acompanhando e vão ver depois esse vídeo, é exatamente a sair da inércia, né, entre você desejar ser consultor, entre você se capacitar como um consultor e você iniciar um trabalho, e depois de iniciar um trabalho, você ter uma carteira de clientes que sustente, seja perene. É um desafio, você tem vários anos de consultoria, muito mais do que eu, não é uma tarefa fácil, mas eu queria resgatar em cima do que você falou um ponto relevante. A questão de desafios que você vivenciou nessa trajetória que foram moldando a sua conduta como profissional. Queria que você tentasse resgatar, Cris, do tempo, né, de vários contratos e clientes, o que que te marcou que, olha, isso deu certo?
Esse é um tipo de procedimento ou conduta que eu sempre adoto. Isso deu errado. É um tipo de conduta que eu falo para todo mundo: não vai por esse caminho, não adote essa postura, evite esse tipo de cliente, e não faça esse tipo de procedimento porque deu errado. Então, eu queria pegar aí um pouquinho, zipar aí anos de experiência, mais para aqueles que nos acompanham, e de dividir essa pergunta em duas etapas. Primeiro, o que deu certo e você tem repetido na sua trajetória como consultor? E depois, o que deu errado e você tem abandonado e gerou um aprendizado também muito grande. Então vamos lá. É, primeiro, dificilmente eu repito as coisas exatamente como eu fazia até então. Tá? O tempo inteiro. E essa é uma das grandes atrativos que tem a atividade de consultoria. Que você está se enfrentando constantemente a cada cliente, um cliente novo, e se você o enxerga como novo e você se engaja com ele, você vai descobrir que as receitas que você já usou no passado nem sempre são as mais adequadas e você sempre tem que estar se reinventando e fazendo alguma coisa nova. Segunda coisa, escrevi um artigo muitos anos atrás que consultoria é uma profissão. É, e a verdade é que poucos empresários acreditam nisso e, para a surpresa de poucos os que estão neste mercado, para boa parte dos consultores também não é totalmente claro de que consultoria é uma profissão. Eu queria dizer que uma profissão é que ela tem. Nós não temos um diploma de consultor e uma universidade que te ensina a ser consultor. Primeiro. Então, isso já nos descaracteriza, de alguma forma, como Como uma profissão. profissão, tá? É como quando eu dava aula na faculdade, né? Eu dei aula durante 10 anos, tá? E aí os alunos chegam e perguntam: professor, você trabalha? E aí, então, que ser professor não é um trabalho, né? Sabe? Com professor e com consultoria é mais ou menos a mesma coisa. O que significa ser uma profissão? Que a atividade de consultoria exige o desenvolvimento de uma série de competências. Quando falo competência no sentido de conhecimentos, habilidades, juntar os dois para pô-los em prática, tá? É, específicos para a atividade de consultoria. Quase todos nós começamos na consultoria porque trazemos uma bagagem de conhecimentos na nossa vida, na atividade privada, na nossa vida pessoal. Perfeito. E achamos que esse acúmulo de conhecimento é suficiente para poder entregar serviço de consultoria. E não é. E isso me custou aprender. Então, eu estou começando pelos fracassos e não pelas Perfeito. coisas boas, tá? Porque, na verdade, com os fracassos que você aprende, e então, para ser consultor, você precisa estar aprendendo o tempo inteiro. Você precisa entender qual é a gênese do trabalho de consultoria, qual é o coração da profissão e desenvolver as competências necessárias para essa, para exercer essa atividade. Tá? Os melhores resultados vêm quando você consegue realmente criar a relação de confiança. Consultoria é confiança e consultoria é resultado. Então, você precisa trabalhar com o cliente, compreender o cliente, compreender as dores que ele tem, para você poder fornecer para ele uma solução aos problemas que ele tem, que muitas vezes o que ele te relata, a maior parte das vezes, é um sintoma e não é o problema. Exato. E convencer ele. Porque eu digo uma relação de confiança. Você não discute com o médico quando ele te diz que você tem tal ou qual doença.
Mas os empresários discutem contigo quando você diz, teu diagnóstico é este, este, este. E ele diz, não, não é, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele acha que ele administra bem a empresa dele. Então, você precisa trabalhar esse relacionamento. Então, consultoria também é relacionamento Perfeito. com o cliente. Eu achei interessante esse ponto aí, só fazendo um parêntese, Cris, que foi muito bom você ter colocado isso. Às vezes a gente trabalha um diagnóstico para um determinado cliente e ele contradiz o nosso diagnóstico, né? Claro. Por que ele contradiz? Ele não aceita que o que nós identificamos é aquela falta de postura, a falta de mecanismo de um procedimento, ele não está adotando. Ele tende a sempre a confrontar o nosso diagnóstico. E aí é importante essa relação de confiança. A partir do momento que ele primeiro confia no profissional e o profissional traz para ele que um ou determinado procedimento não é executado, ele tende a anuir com o diagnóstico e executar as recomendações. Se ele não tem essa relação de confiança, ele vai confrontar o profissional, mesmo o profissional estando certo. Então, Então, muito vamos bom lá, você ter Douglas. falado isso, ter essa relação de confiança, porque ela é a base E para chave, um processo perene. E depois, resultado. e chave. De novo, nós estamos falando de projetos de consultoria pequenos e médios. Porque quando Uhum, você começa a falar de grandes consultorias, muda um pouquinho de. É outra coisa. É diferente. Tá? A abordagem é diferente. Não vamos ter tempo de discutir isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu já passei por situação do cliente me esconde dados e esconde informação. boa, Por boa. quê? Porque não confia. Então, não adianta você só confrontar ou sair pelos cantos chorando. Putz, esse cara me contrata para quê se, afinal de contas, ele trabalha contra mim, não me ajuda, não está comigo. É por isso que eu acho que antes de você assinar um contrato, e aí tem que saber administrar esse tipo de situações, tá? Você precisa investir em criar a relação de confiança. Porque você necessariamente vai dizer para o cliente alguma coisa que ele não concorda, porque se ele soubesse a solução, ele já teria aplicado e não te contratado. De fato. Então, o que Às vezes você ele vai quer trazer para legitimar ele, isso, né, inclusive, né? sim, e a maior parte das vezes você não legitimiza. A maior parte das vezes você vai chegar com um diagnóstico que não é bem o que ele tinha. Por isso é extremamente importante trabalhar a parte de relação de confiança. Muitos consultores que eu conheço acabaram, depois de muitos anos, se indo para o lado da psicologia e até se estudaram de psicologia, acabaram se formando em psicologia, porque você precisa aplicar alguns conhecimentos de psicologia para você criar relação de confiança com o cliente. Perfeito. Eu já peguei projetos onde o cliente estava num processo de divórcio e estava afetando as decisões que ele tomava na empresa. E eu só comecei a entender como que essas coisas aconteciam, porque depois de terminado minha tarefa na empresa, eu sempre passava na sala dele e ele precisando de conversar, conversava. E aí eu ficava sabendo, distinguindo, me ajudou enormemente para poder ajudar ele, não na questão pessoal dele, mas na questão profissional, na questão de o que estava acontecendo na empresa. Perfeito. Então, é muito importante entender desse tipo de coisa. Aí eu vou voltar em alguma coisa que nós já falamos. Então, você não pode ter pressa em fechar o contrato. Você precisa conhecer teu cliente, você precisa desenvolver e criar essa relação de confiança. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível. Vou voltar ao networking. Se você consegue que uma vez que você tenha tido bons projetos, vai ser o empresário que vai te indicar. Mas se você não bate na porta do empresário e pede, me indica, ele não vai fazer isso por si próprio. Perfeito. Então você Interessante isso, precisa. viu?
Você Interessante. precisa estar do lado dele e pedir para ele, mostrar Endossar o para seu ele, nome, né? tá ok? E Inter- a última coisa tem duas coisas que eu posso dizer sobre a minha carreira que eventualmente são interessantes. Eu acabei fazendo alguns projetos de risco, ou seja, eu não tenho um preço por projeto. Eu vou no risco. Se o projeto dá certo, eu vou ir e vou ter uma participação em resultados. Não é fácil convencer alguém que aceite contrato de risco na nossa atividade, tá? Eu tive uma experiência ruim, duas experiências muito boas nesse sentido, tá? E a segunda questão é que eu aprendi que a nossa indústria é global, não é só local. E cada vez vai ser mais assim, na medida em que tem novos desenvolvimentos tecnológicos e muito mais. E eu acabei criando um networking internacional que me ajudou a fazer um par de projetos de consultoria envolvendo pessoas de fora do Brasil, tá? E acabei me envolvendo também no ICMCI, que é a organização que nos certifica, tá? E que eu tive o privilégio de ter sido um dos dois que tomaram a iniciativa de ir atrás e trazer o ICMCI e a certificação CMC para o IBCO lá em 2002, 2003. Tá? O outro foi Eduardo Rocha, que foi várias vezes presidente também do IBCO, lá nos anos 90, 80 e 90. Boa. Então, E eu essas acho que esse é um ponto são as que. coisas, Pode falar. são as coisas em geral, tá? Que eu te diria, resumem de alguma forma o lado bom e o lado ruim. Todas as coisas que eu destaco, é porque de alguma forma eu quebrei a cara com elas e aprendi com elas. Foram experiências ruins. Olha, na hora foi. Não significa que tenha me levado ao fracasso do projeto. Simplesmente que você sente quando alguma coisa não dá certo e você percebe, putz, dei mancada. Levei bordoada porque eu não sabia. Então, o grande conselho é, e é o que nós tentamos promover a partir do IBCO, é se prepare, se torne um consultor profissional, e um dos pilares disso é a ética e o comportamento ético diante dos empresários. Nem sempre você vai encontrar nos empresários o mesmo comportamento que você desejaria, especialmente nessa área, e muito menos os teus colegas. Tem muita gente que tem muitas questões no código de ética do IBCO que muitos dos que se dizem consultores não obedecem. Então, me parece que isso é um pilar e um diferencial que a gente precisa respeitar e em cima do qual podemos construir um diferencial e ter isso como uma coisa boa em nossa carreira. Muito bom. Ô, Cris, eu acho que você trouxe alguns pontos interessantes e como o nosso IBCOcast, ele tem o objetivo de realmente sintetizar de forma direta boas práticas, o que que deu certo, o que não deu, o que que a gente precisa evitar. Acho muito interessante a construção da relação de confiança com o cliente, porque ela é a viga mestra, né, para resultados. Consultoria envolve essencialmente resultado para a organização cliente. Se não tem resultado, mesmo que você tenha uma relação de confiança, você não tem indicações. Outro ponto que você comentou, né? O nosso cliente, ele voluntariamente, às vezes, ele não tem esse comportamento de nos indicar para outros clientes. Então, a gente tem que instigar isso nele, para exatamente criando essa rede, né? Existe uma questão do código de ética ser um orientador para a conduta do profissional. Sem isso, o profissional ele vai se perdendo em termos de valores e princípios, porque o mercado não necessariamente adota padrões e posturas éticas que o IBCO prega. Então é importante a gente ter essa conversão, essa identidade que o IBCO traz. E eu queria fechar o nosso IBCO Cast hoje com uma pergunta que é muito importante. Eu queria que você trouxesse para a gente algumas possíveis respostas. Para aquele profissional que
quer hoje entrar dentro do mercado de consultoria, quais são dicas que você deixaria? Eu sei que tem várias, mas eu queria que você trabalhasse assim, algumas dicas que são essenciais para o profissional entrar no mercado de consultoria. Ok, a primeira, vire especialista em alguma coisa. Se você não é especialista em alguma coisa, você não vai poder ser consultor em aquilo, Perfeito. tá? Então, por isso é que eu sempre ponho em dúvida se um estudante saindo da faculdade já pode se tornar um consultor. Ele primeiro tem que ser especialista em alguma coisa. Tem estudantes que se tornaram especialistas em alguma coisa enquanto estavam estudando? Sim, mas isso são exceções, tá? Então, a primeira coisa é vire especialista em alguma coisa. E depois você vai construindo a tua carreira, eventualmente até com autodesenvolvimento, você vai se tornando especialista em outras coisas, tá? Mas, primeira coisa, você precisa ter uma especialização técnica em alguma coisa. Não significa um certificado, significa Perfeito. você conhecer profundamente aquela área. A segunda coisa é entender que a maior parte do trabalho do consultor não é na área técnica, é no relacionamento. Perfeito. Nós entramos numa empresa e fazemos mudanças, provocamos mudanças. Então, precisamos ser especialistas em gestão da mudança. E a gestão da mudança tem muito a ver com relacionamento, com confiança. Tá? E a terceira é comercial. A partir do momento que você vai começar com consultoria, você, além de ser consultor, você vai virar um empresário. Então, você precisa saber como administrar uma empresa. E vai chegar uma hora em que você vai ter, se você for bem sucedido, vai ter que decidir se você quer virar empresário ou se você quer continuar consultor. Isto pode trazer, tem dois lados de uma moeda, tá? Um lado é a satisfação profissional e pessoal, próprio ego, de estar fazendo aquilo que você gosta. E o outro lado é o bolso. Essa Yes. decisão, cada um vai ter que tomar por si. Boa, maravilha. Gente, hoje Então, nós tivemos me aqui parece que o é isso. Cris, nosso consultor, presidente do IBCO em várias ocasiões, com uma grande experiência, né? Penso que a gente tem aí uma possibilidade de aplicar vários dos aprendizados que o Cris trouxe para a gente. E aquele profissional que está entrando hoje no mercado de consultoria, se especialize, filie-se ao IBCO, traga a sua experiência, que eu tenho certeza que você vai criar oportunidades de network e negócio para a sua empresa. Hoje, então, nós encerramos nosso IBCOcast com o Christian, nosso consultor, muito famoso.